Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 11 apenas. E nós vamos pensar hoje sobre a maturidade cristã. O tema desta mensagem, maturidade necessária. Maturidade necessária. 1 Coríntios 13, versículo 11 diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Vamos orar. Te louvamos, ó Deus, te exaltamos, e aqui estamos nós mais uma vez, prestando culto ao Senhor, oferecendo a Ti, Senhor, a nossa adoração. Temos lá as nossas atividades semanais, as atividades familiares, mas queremos voltar a nossa atenção, ó Deus, totalmente a Ti, ó Deus, neste culto. Já pelo menos até a metade do culto agora, mas nós entregamos a Ti, Senhor, este momento, este encontro, nós consagramos a Ti, e edifica-nos mediante a Tua palavra, a presença doce do Teu Espírito, e fala, Senhor, ao nosso coração. A Tua palavra, ela é poderosa para penetrar até a divisão da alma e do espírito. É assim que está registrado, ó Deus. E nós confiamos no poder da Tua palavra, poder transformador. Pedimos esta bênção ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a maturidade, ela é necessária. Tudo que tem saúde cresce naturalmente. Eu lembro na escola, quando nós tínhamos uma aula onde plantávamos o feijãozinho no copinho. Quem se lembra? Né? Eu confesso que teve uma vez que eu deixei crescer e falei: mãe, agora cozinha para a gente comer, né? Porque a gente queria ver de fato o resultado. Então, por que apenas ou simplesmente um algodão molhado, um solzinho, por que cresce, né? Porque tem saúde. Tudo que tem saúde deve crescer naturalmente. Assim é com um grãozinho de feijão, um pezinho de feijão, é também com os nossos filhos, né? Que crescem às vezes mais que a gente, né? O animal de estimação que temos em casa, eu me lembro que uma vez eu vi um cachorrinho, coisa mais linda do mundo, e fofinho, pequenininho, falei: vou dar para Priscila. E aí, um amigo meu, que tinha, o Lerivon, tinha esse cachorrinho, eu falei assim: rapaz, e ele falou: não, tem vários aqui, minha cadela pariu, e aí ele me deu um pequenininho e dei de presente para Priscila. Não sabia eu que era um labrador. Gente, virou um negócio desse tamanho assim, ó, que quando a gente chegava em casa, pulava assim que faltava derrubar a gente. E o custo com pet shop? Misericórdia. Agora, por que cresceu tanto? Claro, primeiro, por causa da raça, né? Eu não sabia que era um labrador, mas naturalmente ele cresceu. É também assim o crescimento natural com a igreja, porque a igreja é um organismo vivo, e a igreja saudável cresce. Igreja saudável cresce. Por quê? Porque tem vida, né? A igreja, ela é viva. Jesus cresceu. Lucas capítulo 2, versículo 52, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Este texto de 1 Coríntios 13, um texto clássico sobre o amor e um assunto necessário para o contexto da igreja de Corinto. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo, possivelmente na década de 50. Ele escreveu quando estava em Éfeso, para uma igreja que estava
em uma metrópole, no contexto da época, uma região bastante desenvolvida, beira-mar, mas que estavam sofrendo por causa da imaturidade. A igreja estava enfrentando sérios problemas, como divisões internas, incluindo questões de imoralidade, contendas, rivalidades, abuso dos dons espirituais e disputas sobre a liderança. Sim, estamos falando de uma igreja cristã. Então, a orientação de Paulo foi fundamental aqui sobre o amor e também sobre a importância de enfrentar e vencer a meninice espiritual. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que é a meninice ou a imaturidade espiritual? Entregamos a vida a Cristo antes de Cristo, não se mede, porque há uma cegueira. Efésios capítulo 2, o próprio apóstolo Paulo afirma que nós estávamos mortos antes de Cristo. Mas depois que entregamos a vida a Cristo, nós começamos uma jornada, que é a jornada cristã, que tem a ver com tudo aquilo que nós aprendemos e que devemos também praticar. O que estava acontecendo na igreja de Corinto era que, apesar de estarem aprendendo a verdade do Evangelho, as lições, a doutrina dos apóstolos, mas não estavam praticando, não estavam vivendo aquilo que estavam aprendendo. Então, por isso, da necessidade de um crescimento. Então, quais são as lições que nós temos sobre maturidade, esta maturidade necessária para nós nesta noite, a partir deste texto? A primeira lição é que a maturidade é necessária porque a imaturidade, ela é natural. Hoje pela manhã, o pastor Paulo Sérgio apresentou um bebezinho, e ele sempre dá a ênfase de que aquele bebê não pode chegar aqui sozinho. E é verdade, assim como no momento da intercessão, da oração pelas crianças, veio possivelmente a vovó com a criança no colo. Por quê? Porque a imaturidade, ela faz parte do processo. A imaturidade, ela é natural. Quando o apóstolo Paulo, ilustrando, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Óbvio, é óbvio. Eu lembro que quando teve uma vez que eu estava num culto, lá em Cuiabá, e uma criancinha não parava de chorar, estava incomodada, e eu vi que mais incomodado que a criança estavam os pais. E eu parei o culto, falei assim: papai e mamãe, fiquem tranquilos que está tudo certo como criança. Então nós precisamos compreender a imaturidade. Nós não precisamos fazer com que as crianças, ou esperarmos que as crianças se comportem como adultos. E isso também é verdade na nossa vida espiritual. Uma pessoa que foi batizada no mês passado, hoje nós esperarmos que tenha um comportamento de um cristão maduro. E nós vamos ver aqui que isto não é possível. Foi assim com os personagens bíblicos. Por exemplo, Pedro, que andou com Jesus, caminhou com Jesus por pelo menos 3 anos. John MacArthur defende no livro dele que os discípulos caminharam, na verdade, 1 ano e meio com Jesus, mas Pedro, no momento de ira, ele pegou ali a peixeira e arrancou a orelha do soldado, andando com Jesus. Isso é característica de imaturidade. Tomé assistiu até a crucificação de Cristo, mas ele disse, quando disseram que Jesus Cristo havia ressuscitado, eu só acredito vendo. E Jesus, então, ao se encontrar com Tomé,
Ele não chegou e falou assim: que negócio é esse, Tomé? Eu não andei com você esse tempo todo? Não. Jesus, ele comprovou, ele alimentou a fé para que Tomé pudesse crer. Pega aqui nas minhas chagas. E o resultado da postura de Cristo, compreendendo a imaturidade, o resultado foi que Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Por isso Jesus utilizava parábolas para, parece que, mastigar melhor os ensinos sobre o reino de Deus, porque havia um pontapé inicial da sua igreja. Quem as pessoas aí fora estão dizendo que eu sou? E aí, então, e vocês? E Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, essa afirmação. Então, Jesus, no princípio da igreja, ele compreendeu que naturalmente também havia a imaturidade. A desavença do apóstolo Paulo com Marcos, registrado no livro de Atos, mas depois, lá na frente, o perdão do apóstolo Paulo. Chama o Marcos aqui, que ele é importante no meu ministério. Então, a imaturidade, ela é necessária, a imaturidade, ela é natural. Mas a imaturidade é natural e também tentadora, porque se trata também de uma zona de conforto para nós. A imaturidade, ela é natural, mas também perigosa na vida adulta, ou numa jornada há mais tempo da vida cristã. Efésios capítulo 4, versículo 14 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá, nem para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Apesar da imaturidade ser parte do processo, mas ela, se demorarmos muito tempo na imaturidade, ela pode ser perigosa. E o texto aqui nos afirma que nós podemos ser enganados por homens astutos, por doutrinas que não têm a ver com o fundamento dos apóstolos, que ouviram do próprio Cristo. Então ela pode ser perigosa. A imaturidade também, na Bíblia, ela é vista como carnal. Em 1 Coríntios capítulo 3 diz: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais. Lembrando aqui que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios, a igreja de Corinto, porque ela estava passando por momentos difíceis, e a dificuldade principal da igreja de Corinto era a imaturidade, a carnalidade, as atitudes de pessoas cristãs, mas que estavam refletindo as características de pessoas que não tiveram um encontro com Cristo. Então o apóstolo Paulo escreve: não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estavam em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais, agindo como mundanos? Que palavra forte é esta? Brigas, discussões, picuinhas, divisões dentro da igreja é característica de imaturidade. A imaturidade, ela é parte do processo, mas lá no começo. Nós não podemos permanecer apenas na imaturidade. 5 características eu trago aqui da imaturidade espiritual, bíblicas, né? Pontos bíblicos. Primeiro, a dependência excessiva de outros líderes e falta de discernimento. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Pois apesar de já serem mestres há muito tempo, vocês ainda precisam de alguém que lhes ensine os princípios elementares da palavra de Deus. Tornaram-se necessitados de leite e não de alimento sólido.
dependência, né? Dependência de liderança para ser cristão. As portas da igreja se fecharam, então agora eu como que é ser crente mesmo? Como assim? Características de imaturidade. Nós chegaremos a um tempo, meus irmãos, em que nós não teremos mais a igreja para congregar. Eu espero que não seja nesta geração. Mas isso é bíblico. E a própria história do cristianismo, isso aconteceu. Aliás, no Oriente isso é comum. E a pergunta é: como então seremos cristãos? Nós seremos no nosso dia a dia, nas nossas responsabilidades, no nosso alimento espiritual, na nossa leitura da palavra, na nossa vida de oração, na instrução aos nossos filhos, aos nossos pais ou aqueles que estiverem próximos de nós. Ainda que domingo não tenhamos lugar para congregar, nós temos responsabilidades cristãs. Então, a dependência de um líder, ou do líder, é característica, a Bíblia diz, ela é característica de uma imaturidade. Não que nós não devemos ter o líder, porque Deus distribuiu dons para a igreja. Cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Outra característica da imaturidade, divisões e rivalidades, já disse isso, irmãos, por causa dos ciúmes e contenda não estão sendo infantis? Acaso não estão agindo como simples homens? 1 Coríntios 3, versículo 13. Terceira característica da imaturidade, falta do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O termômetro da maturidade são as atitudes que nós temos hoje. E a atitude revela quem você é. E revela para você mesmo, ou primeiramente a você. E aí é o momento de nós olharmos e falar assim: nesta área da minha vida eu estou sendo imaturo, e eu preciso sair daqui. Então há essa importância. 4, instabilidade e facilidade em ser influenciados por doutrinas duvidosas. Como eu disse, Efésios, o propósito é que sejamos maduros, para não sermos então como crianças, levados por todo o vento de doutrina. E por fim, falta de maturidade emocional e espiritual. 1 Coríntios 14, versículo 20. Irmãos, não sejam como crianças no modo de pensar, sejam crianças quanto à malícia, mas maduros no modo de pensar. Portanto, meus irmãos, maturidade necessária. A maturidade ela é necessária porque a imaturidade ela é natural. A imaturidade ela é comum no meio da igreja, porém ela precisa ser temporária. A imaturidade espiritual, ela é comum, ela faz parte da igreja, mas ela precisa ser temporária. Esta é a primeira lição. A segunda lição é que a maturidade necessária deve ser intencional. Eu disse que a imaturidade é como uma zona de conforto, porque é bom ficar ali. Principalmente se não precisar assumir responsabilidades, porque meninos não gostam de assumir responsabilidades. Né? Tem até uma frase: meninos fazem o que querem e homens fazem o que precisam ser feito. Então, a maturidade, ela deve ser intencional. Se eu não regasse aquele feijãozinho, se eu não colocasse no sol, se eu não fosse intencional nas minhas ações, possivelmente aquele feijãozinho não iria brotar. Se eu ficar esperando a maturidade chegar com o tempo, isso não vai acontecer. Talvez venha de galope, venha a galope,
ao invés de vir de avião. É possível, é necessário nós assumirmos o comando neste sentido. Precisamos proporcionar o ambiente próprio para que o crescimento aconteça. Existem, pelo menos eu trouxe aqui 5 conceitos errados sobre maturidade espiritual. Primeiro, a maturidade espiritual é automática. A pessoa se tornou membro da igreja, pronto, ó, ali é crente, fiel, e não é assim. Ela não acontece automaticamente. Basta vir à igreja e pronto. Então, não é assim, não é automática. O segundo conceito errado é que a maturidade espiritual é mística. Ou seja, só os diáconos, só os pastores, amém, né? Só os monges, os padres, só eles têm maturidade espiritual. Não é dessa forma. Todos nós temos o privilégio do acesso à palavra poderosa para transformar vidas. Todos nós temos acesso. E nós podemos nos alimentar dessa palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a palavra é Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, na palavra, nós somos santificados, ou seja, nós crescemos, nos tornamos cada vez mais santos. E santos aqui nós compreendemos perfeitamente o sentido, separados para a glória de Deus. Portanto, a maturidade espiritual, ela não é mística, apenas para alguns, não. A maturidade é para todos. O desejo do coração de Deus é que todos nós sejamos filhos iguais a Jesus. A terceira característica, o conceito errado sobre a maturidade espiritual é que ela também é instantânea. Vai ter uma campanha de oração aqui na nossa igreja, ou então vai ter um congresso e vem o pregador fulano e a sua vida nunca mais será a mesma. Não é verdade. Não é verdade. A maturidade, ela exige tempo. Até a alface, para brotar, demora 45 dias. Se planta o alface hoje, daqui a 45 dias que você vai colher. Se a terra for boa, se houver chuva ou aspersão, se houver o devido ambiente, o ambiente propício para o crescimento. Agora, faça uma campanha de 7 semanas de oração. Faça uma campanha de um compromisso com Deus de 7 semanas. Não porque 7, porque são 7 semanas, só isso. Pastor, pode ser 4? Pode. Mas é um compromisso que você está fazendo com Deus. Você vai proporcionar um ambiente para a transformação. São 4 semanas, 5, 7 semanas, na palavra. É o que proporciona o crescimento, a transformação. Em comunhão com os irmãos, compromisso com a igreja, tempo de oração, jejum. Quero ver se não vai haver transformação. Transforma. Porque nós estaremos num ambiente próprio para o crescimento, né? Isso é o que nós podemos fazer. Nós não damos o crescimento, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E se Paulo não tivesse plantado, se Apolo não tivesse regado, haveria crescimento? Jamais. Senhor, faça brotar os alfaces aqui na minha terra, mas cadê os brotinhos? Não, aí tem que plantar, Deus. Né? Nós temos que, então existe a nossa parte. Quando nós falamos, estou dando exemplo aqui, a campanha de oração, amém, faça. Agora, não é uma palavra, não é um evento, não é um congresso, ou até mesmo uma campanha em si,
que vai te trazer uma maturidade imediata. É preciso tempo. Para tudo é preciso tempo. A nenenzinha que foi apresentada hoje de manhã, é tempo para ela crescer. Alimento certo, o ensino e assim por diante. Então, a maturidade espiritual, ela não é instantânea. A maturidade espiritual, número 4, ela não é individual. O conceito errado é que, é individual, é entre eu e Deus apenas. Não, nós precisamos andar juntos. Nós precisamos um dos outros. E por fim, maturidade espiritual é fruto apenas de leitura bíblica, ou de estudo bíblico, ou de EBD. Não é apenas, não é. Porque maturidade não está vinculada apenas em conhecimento, mas em comportamento. Então, quais são as intenções as ações intencionais que nós podemos ter para que haja, então, a tão necessária maturidade espiritual? Eu trouxe algumas sugestões bíblicas para nós. Não iria adiantar nessa mensagem eu dizer que a imaturidade ela é natural e a maturidade é intencional. Então agora eu trago quais são então as ações intencionais que nós podemos ter para que haja então, ou saiamos da imaturidade e possamos chegar até a maturidade. Primeiro, exercícios espirituais. O apóstolo Paulo nos disse isso em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. São compromissos intencionais, diários, com a palavra de Deus, com a reflexão, com a meditação. É o parar para pensar sobre a vida espiritual, é ouvir a palavra e meditar como que aquilo pode ser aplicado na nossa vida. E volto a dizer, algumas mensagens, algum sermão atrás aí eu disse que a rede social não tem deixado brechas. Antigamente tinha assim, não, hoje não tem nada para fazer, né? Hoje parece que a gente tem as 24 horas totalmente tomadas, mas se pararmos para observar, não. Nós temos que ter aquele momento para parar e refletirmos. Então o exercício espiritual exige. O exercício físico, você não tem que parar tudo e ir para a academia, ou então você parar e calçar um tênis e fazer uma caminhada, né? Vai ver se eu estou na esquina, não tem? Você vai lá fazer uma caminhada na esquina e não tem ninguém, volta. Todo dia você vai lá na esquina e volta, 45 minutos andando, Senhor da glória, vamos lá. Mas qual é o resultado desse exercício? O resultado vai ser ali uma circulação melhor do oxigênio, do sangue, e assim por diante, queima de calorias, né? Tudo melhora, mas eu preciso ter este exercício. Da mesma forma, na nossa vida espiritual. Outra versão diz, exercita-te pessoalmente na piedade, né? Sobre, então, os exercícios espirituais. A segunda ação intencional que nós podemos ter é perseverança na jornada cristã. Não desistirmos fácil da vida cristã, até porque a vida cristã não é fácil não, né? Esse barulho gospel aí de que aleluia, de que, né, Deus tem sempre o melhor para nós, esse melhor aqui não está necessariamente vinculado ao nosso bem-estar, à nossa vida de paz, apesar das provas, né? Romanos capítulo 6, versículo 22 diz, agora porém, olha a sequência aqui. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Percebam que há um processo na caminhada cristã, de glória em glória, né? Nós vamos, a verdade é que nós vamos mudando de nível, mas quem faz isso é o Espírito de Deus.
E a verdade é que quanto mais maduros nós vamos ficando, mais nós vamos percebendo a nossa imaturidade. O problema é quando não se percebe a imaturidade. Cegueira espiritual é característica de carnalidade. Mas quando eu percebo, Senhor, como eu preciso melhorar aqui. Senhor, como eu tenho sido infiel a Ti. Como eu tenho sido desobediente. Senhor, esse tom de voz dentro de casa, como eu preciso melhorar. Quando nós percebemos isso e temos então um coração humilde de Cristo, então reconhecemos, Senhor, eu preciso sair da imaturidade, preciso sair deste nível, ajuda-me, Senhor. E partimos então para as nossas atividades espirituais em perseverança. Terceiro, o comportamento imediato após o aprendizado. Aquilo que nós aprendemos da palavra, coloquemos em prática imediatamente. Meus irmãos, eu preciso dizer uma coisa aqui. Eu sou um privilegiado no ministério, porque enquanto eu estava no seminário teológico, eu estava em um projeto de plantação de igreja, supervisionado pelo meu sogro. E como é diferente, quando nós saímos da sala de aula, eu aprendia princípios da homilética. Homilética é a arte da pregação. Eu tinha a aula de homilética, domingo eu já estava pregando, colocando em prática. Então a gente aprende mais quando nós ensinamos, quando nós praticamos. É diferente quando estudamos, passamos ali, né, os 3 anos de teologia, 4 anos, só depois é que nós vamos então para a primeira igreja, para o nosso primeiro ministério. Aí o que acontece? Vamos recorrer aos livros. Socorro, como que era mesmo? Professor, me ajuda. Né? Mas por quê? Por causa disso aqui. O comportamento aplicado imediatamente após o conhecimento. A melhor forma de aprendermos é vivenciarmos aquilo que nós temos aprendido. Tiago, capítulo 2, versículos 14 e 17 diz: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E Efésios capítulo 5, versículo 8, pois outrora vocês eram trevas, porém agora sois filhos do Senhor, filhos na luz do Senhor. Deixa eu ler de novo. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Agora eu sou luz do Senhor, então agora eu preciso colocar em prática. Eu preciso agora que eu aprendi, vamos então comportar, vamos obedecer. Né? Comportamento imediato após o aprendizado. E por fim, marchar com a igreja de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25 diz: Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Nós crescemos sempre juntos e nunca sozinhos. Temos um teto, vamos dizer assim, quando estamos sozinhos. Então nós precisamos andar juntos, caminhar com pessoas de fé, aquele irmão, aquela irmã de oração, aquela pessoa que quando chega, exala a Bíblia, não tem? Quem é essa pessoa? Nós temos que ter um encontro periódico com esses irmãos, porque isso traz maturidade. Então, recapitulando, a maturidade ela é necessária, mas nós temos que entender, compreender a imaturidade como um processo natural, mas temporário. E o segundo é que a maturidade
ela é necessária, porém, ela é intencional. Ela pede de nós a intencionalidade, a ação, deixarmos a zona de conforto para enfrentarmos, então, os desafios necessários para não sermos, então, mais crianças na fé, mas testemunhas vivas da ressurreição de Cristo e da presença do seu Espírito em nós. Amém, meus irmãos? Para concluir, então, a maturidade no Senhor nos proporciona benefícios diretos. A integridade, a maturidade proporciona amizades, porque se não fosse a imaturidade de Coríntios, a igreja viveria unida, sem divisão, sem desavenças, sem discussões. É o terceiro ponto aqui, a maturidade proporciona unidade. Nós podemos, apesar de diferentes, convivermos em paz, plenamente em paz, porque o Espírito nos iguala. Em Cristo nós somos iguais, apenas em Cristo. Em Cristo nós somos iguais, nós temos a mesma fé, o mesmo Senhor, a mesma verdade, os mesmos princípios, os mesmos valores. Então em Cristo nós somos iguais. Unidade, amizade e por fim, fidelidade. Pastor, confesso que eu tenho dificuldade de ser fiel ao Senhor neste ponto. Vamos trabalhar para crescermos nesta área. E meus irmãos, volto a dizer, a imaturidade ela é comum. Ela faz parte da igreja. A igreja ela não tem um único nível, não tem. Existe a diversidade espiritual de níveis. E nós, ao vermos uma atitude carnal, nós devemos ser compreensíveis. Agora, sermos bênção para ajudarmos aquela pessoa a deixar essa postura de criança. Agora, leva tempo. Leva tempo. Mas nós precisamos ter este entendimento. E aí nós vamos então conviver. Amizade, desfrutarmos da unidade, fidelidade, integridade para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua bendita palavra e fomos desafiados nesta noite a sairmos da nossa zona de conforto, porque a verdade é que para chegarmos à perfeita varonilidade de Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, nós temos muito a caminhar. Senhor, perdoa, ó Deus, as nossas atitudes carnais, mas ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a avançarmos. Ajuda-nos a irmos para um próximo nível, não para vaidade, para o orgulho, para o egoísmo, mas para a glória do teu nome, para vivermos e desfrutarmos da verdadeira paz, sermos gratos ao Senhor e saborearmos a alegria de sermos igreja e filhos do Senhor, filhos da luz. Declaramos, ó Deus, que para desfrutarmos da maturidade, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Se o Senhor não trouxer o crescimento, ó Deus, permaneceremos meninos na fé. E não é isso que nós queremos, nem o que o Senhor deseja para nós. Dá-nos, ó Deus, a mansidão, a alegria da criança, mas a sabedoria e a prudência de Cristo em nós. No nome de Jesus.
Amém, Senhor. Graças a Deus.